Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, desde já, no livro de Filipenses. Filipenses capítulo 3. Eu penso que nós iremos ler nessa noite. Iremos meditar na palavra do Senhor. E logo após nós estaremos participando da ceia do Senhor. Glória a Deus. Filipenses capítulo de número 3, verso de número 18 ao 21. Aliás, vamos ler do verso 17. Filipenses capítulo 3, versos 17 ao 21. Assim diz a palavra do Todo-Poderoso. Irmãos, sejam meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em vós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu já vos disse e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Eu quero repetir esse versículo que diz: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu já vos disse e agora vos digo mais uma vez, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até subordinar a si todas as coisas. Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te bendizemos, nós te engrandecemos, porque tu és Deus grande e maravilhoso. Pai amado, muito obrigado por cada canção que expressa a nossa alegria, a nossa adoração, o nosso conhecimento do Senhor. Meu Deus amado, muito obrigado porque isso expressa a nossa espontaneidade e alegria de estar na tua presença, reconhecendo a grandeza e a santidade do Senhor. E agora, Senhor, tão importante quanto as canções que cantamos é a meditação da Tua Palavra, é a explanação da Tua Palavra, é a exposição da verdade do Senhor por meio da Tua Palavra. E nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que traga a revelação da Tua Palavra em cada coração, para que possamos, meu Deus, glorificar o Teu santo nome e sair daqui alimentados e edificados para a glória do nome de Jesus Cristo. Nós oramos assim agradecidos, neste mesmo nome, Jesus Cristo, Senhor e eterno, Salvador das nossas almas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu tenho hoje, por exemplo, meditado muito nesse texto e pensava também numa canção que nós temos no nosso inário, o hino de número 20, Rude Cruz. E em uma das partes desse hino, o coro diz que nós não nos envergonharíamos dessa cruz, mas nós levaremos a mensagem da cruz até por uma coroa trocar. Isso que nós lemos Paulo vem falando da alegria de servir a Cristo, da supremacia de Cristo, tal como ele faz no livro de Colossenses,
E no capítulo 3, especificamente, Paulo vai falar da sua experiência. Paulo vai falar do seu chamado. Paulo vai dar o seu testemunho pessoal. E ele, então, vai chamar a atenção dos irmãos para que aquela igreja seguisse o seu exemplo e olhasse também para o exemplo daqueles que seguiam na mesma linha dele, na mensagem do Evangelho. E ele, desde o início deste livro, vem falando e orientando sobre o poder da mensagem da cruz. E a mensagem da cruz consistia justamente em que somente em Jesus, ou a suficiência de Cristo para a salvação da nossa alma. E Paulo, então, vai combater veementemente a ação dos judaizantes que se diziam que estavam no meio da igreja e se diziam servos de Deus, adoradores da cruz, adoradores de Cristo. No entanto, eles colocavam os indícios da lei, que era necessário seguir a Cristo, mas também a observância da lei. E diziam então que somente a cruz, somente a mensagem da cruz, que Paulo e os seus companheiros pregavam, não era suficiente para a salvação. E Paulo então categoriza nessa mensagem, dizendo para esses irmãos, para terem cuidado de seguir o seu exemplo, ou o exemplo da mensagem que ele pregava, totalmente cristocêntrica, a mensagem da cruz, como suficiente, o sacrifício de Jesus, como suficiente para a salvação. E ele então diz que aqueles que pregam qualquer outro evangelho, que têm qualquer outro estilo de vida, que anunciam qualquer outro subterfúgio, outro escape, outro meio para ser salvo, outro princípio para ser salvo, estes se tornam inimigos da cruz, inimigos do sacrifício, inimigos da mensagem verdadeira do evangelho. E Paulo então vai fazer muito mais do que isso, de falar que essas pessoas são inimigos da cruz, mas ele vai falar das características dos inimigos da cruz. Como é que alguém se torna, na verdade, inimigo da cruz de Cristo? E quando está falando inimigo da cruz, está dizendo que é inimigo da mensagem verdadeira, inimigo da mensagem transformadora, inimigo do evangelho que Paulo pregou àqueles irmãos e onde passou. E Paulo então vai dizer que os inimigos da cruz, uma das suas características, eles adoram a si mesmos. Diz o versículo 19 o seguinte: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o seu ventre. O Deus deles é o seu ventre. E nós então percebemos, e Paulo usa a palavra aqui, do grego koilia, que quer dizer o ventre, essa palavra do grego é koilia, mas quer dizer útero, ou ainda umbigo, e Paulo está dizendo simplesmente que essas pessoas que são inimigos da cruz, elas estão inclinadas para si mesmas, elas estão olhando somente para os seus umbigos, são pessoas totalmente presunçosas, são pessoas que na verdade são egoístas, que só pensam em si mesmas, e a vida delas estão centradas nelas mesmas. E o que Paulo diz aqui justamente que o estilo de vida desses inimigos da cruz visam somente eles mesmos, só olham para eles, só se inclinam para os seus próprios umbigos. E Paulo diz e faz uma denúncia muito mais séria do que isso. Ele diz que estes inimigos da cruz estão andando juntos dentro da igreja. Porque se nós pegarmos a igreja primitiva e os grandes inimigos, o diabo então persegue a igreja, e os grandes inimigos da igreja do primeiro século, a princípio, são, na verdade, aqueles que perseguem, que matam os cristãos, aqueles que dão lugar ao diabo e não aceitam o evangelho e que levam os cristãos para as arenas. Mas Paulo prevê algo muito mais sério, que o inimigo muitas vezes está ao nosso lado, e muitas vezes o que nós vemos justamente pessoas que são totalmente presunçosas, são pessoas que são donas da verdade, são pessoas que estão centradas em si mesmas, e essas que assim fazem, que são extremamente egoístas. O texto diz claramente que se tornam, que são inimigos da cruz
de Cristo, inimigos da mensagem da cruz. Paulo ainda vai dizer que uma das características também dos inimigos da cruz é a inversão de valores morais. A inversão de valores morais. O versículo 19 também vai falar sobre isto. E diz: a glória deles, diz a parte B deste versículo, a glória deles está na sua infâmia. A glória deles está na sua infâmia. Paulo ainda, no livro de Romanos, fala alguma coisa sobre isso. Ele diz, olha, Romanos 1:32, ele fala assim, aos quais, conhecendo o juízo de Deus, e que eles são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente fazem, mas constantemente, mas também consentem os que fazem. Eles não somente estão enveredando por caminhos tortuosos que desagradam a Deus, e mesmo sabendo do juízo de Deus, e que isso vai lhes causar a morte, eles não somente praticam esse estilo de vida, mas eles consentem. Eles aceitam os que fazem. E nesse texto Paulo fala que os inimigos da cruz, na verdade, invertem os valores morais, e eles se gloriam do estilo de vida que levam. Eles se gloriam, eles deveriam se envergonhar daquilo que praticam, daquilo que fazem, daquilo que falam, mas pelo contrário, ao invés de se envergonhar disso, eles se gloriam, eles fazem, eles aprontam, eles não têm o temor de Deus e ainda se gloriam disso. É isso que Paulo fala, e essas pessoas se tornam inimigos da cruz, se acham donos da verdade, e o pior de tudo, confiam na sua própria justiça. Se acham tão bons, se acham tão santos, se acham tão donos da verdade, que eles praticam e às vezes se gloriam, se alegram, olha, e eles pegam a infâmia dele, a vergonha dele, os pecados dele, e ainda se gloria e conta isso como vantagem. E Paulo denuncia com certeza absoluta que eles são donos da própria justiça. Aliás, é assim as ações dos judaizantes, aqueles que são, na verdade, legalistas da lei. E o que mais nós temos na igreja hoje são pessoas que são legalistas, que confiam na sua própria justiça, que acham que são tão santos, que acham que estão seguindo aos padrões morais bíblicos, que estão dentro e cumprindo toda a lei, e por isso são dignos de serem salvos, e estão enganando a si mesmo, porque ninguém, por sua própria justiça, vai ser salvo se não se dobrar e não reconhecer o seu pecado, e confessar e reconhecer a suficiência do sacrifício de Jesus. Ninguém é santo o suficiente para não se dobrar diante da cruz de Cristo e reconhecer que se não fosse o sacrifício de Jesus, que se não fosse a morte de Jesus, que se não fosse a entrega total de Jesus na cruz do Calvário, por mais que eles fossem justos, por mais que eles confiassem na sua própria justiça, eles estavam perdidos. E Paulo então diz que esses inimigos da cruz invertem os valores morais. E a referência que nós temos para isso, dessas palavras de Paulo, está justamente em Isaías, capítulo 5, versículos 20 e 21. Olha o que Isaías diz, e Paulo está tendo em mente essas palavras, os quais conhecendo o juízo de Deus. E aí, Isaías faz a seguinte denúncia: ai dos que fazem das trevas luz, e da luz trevas, que fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmas.
Ai daqueles que confiam na sua própria justiça e estão invertendo os valores. Aquilo que é santo diz que é profano, aquilo que é profano dizem que é santo, e estão invertendo os valores, e o pior de tudo, confiam na sua própria justiça, estão se colocando como inimigos da cruz. Porque a cruz, a mensagem da cruz, a mensagem que Paulo prega aos filipenses, a mensagem que Paulo prega aos gentios, a mensagem que Paulo prega em todos os lugares, é a mensagem da cruz que fala da suficiência do sacrifício de Jesus. De todos aqueles que confiam na sua própria justiça, todos aqueles que se acham merecedores do bom tratamento e da salvação de Deus, confiando na sua própria justiça e, sobretudo, que estão enganando a si mesmos, achando que são salvos e vivem libertinamente. Paulo denuncia que não somente são inimigos da cruz, mas o seu fim é a perdição, o fim é o inferno, o fim é a separação total e definitiva de Deus. São pessoas que são inimigas da verdade de Cristo. E nós temos claramente, Paulo está denunciando, obviamente, a obra ou a ação dos judaizantes totalmente legalistas que confiam na sua prática, que confiam na sua vida, como aqueles que praticam irrepreensivelmente a lei, mas na verdade estão enganando a si mesmas e acham até que são salvos por isso. E Paulo denuncia e fala claramente que são pessoas que estão perdidas. E, sobretudo, Paulo denuncia as ações destes que, na verdade, são inimigos da cruz, como aqueles que só esperam no que é material. As suas mentes estão ocupadas apenas com aquilo que é terreno. A sua mente estão ocupadas apenas com as coisas que são efêmeras, com as coisas deste mundo, com as coisas materiais. E diz o texto justamente isto no final do versículo: olha, pois visto que só se preocupam com as coisas terrenas, só pensam nas coisas desta vida, e eles não têm esperança eterna. A sua confiança não está na ressurreição de Cristo, a sua esperança não está na volta de Jesus. E Paulo diz: não, mas nós somos diferentes, porque a mensagem da cruz diz exatamente o contrário, que nós não podemos ficar presos às coisas desta vida. Noutra ocasião, Paulo diz: olha, se nós esperássemos em Cristo somente nesta vida, somos de todos os homens o mais digno de lástima. E Paulo então continua aqui dizendo, justamente porque a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, Jesus Cristo, ou seja, a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida não está presa às coisas desta vida, não, a nossa esperança não está nas coisas desta vida. Nós não podemos estar presos e pensar somente no que é material, mas a nossa esperança, a nossa riqueza é saber que daqui a pouco Jesus Cristo, o Filho de Deus, virá para buscar a sua igreja. E nós sabemos que daqui a pouco não mais estaremos aqui, mas já estaremos nas mansões celestes. Olha, de onde também a nossa esperança está no céu, de onde também virá o nosso Salvador. A esperança da igreja, irmãos, não está em ter e possuir. E o que nós mais vemos nas coisas de hoje são pessoas que não têm esperança eterna, que têm posto a sua confiança e a sua esperança, na verdade, nas coisas que são terrenas. São sedentos de coisas materiais. E se não tivesse, se não conseguirem possuir, se não conseguirem ter cada vez mais, a sua vida perde o sentido, a sua vida entra em desespero, porque não tem esperança de salvação. Não estão pensando na glória,
estão preocupados em construir, em ter, em adquirir, em ter cada vez mais, e quando não consegue, e quando as coisas dão errado, na verdade perdem a esperança, ficam desesperados, ficam angustiados, porque não estão pensando nas coisas provenientes de Deus e do céu e da vida eterna. Não tem esperança eterna e, na verdade, estão torcendo para que Cristo não venha logo, estão torcendo para que o mundo não acabe logo, estão torcendo até para que Jesus não volte logo para buscar a sua igreja, porque ainda não alcançaram o seu sonho, porque ainda não realizaram o seu sonho. Na verdade, ficariam desesperados, porque o seu coração está preso nisso. Isto são os inimigos da cruz. Eu já contei aqui, quando eu era menino, eu fui numa escola dominical e lá a professora falava sobre a origem de todas as coisas, a criação e a origem do pecado, e falava da queda de Satanás e da sua rebeldia contra Deus. E ela inteirou então aquela historinha, e o que ficou marcante para mim, enquanto criança, na verdade é a realidade de muitos crentes. Porque ela disse, e eu nunca esqueço disso, eu era muito criança, e ela disse o seguinte, que o mundo é esse caos todo, e Deus vai destruir todo mundo, a menos que Satanás se arrependa e pedir perdão para Deus. Aí não vai precisar a gente sair daqui. Não vai precisar o mundo ser destruído, o mundo acabar com o termo que se usava. E durante muito tempo da minha vida, mesmo criança, eu juro para vocês que eu orava para o diabo se arrepender e pedir perdão para Deus. Por que será isso? Porque eu não queria sair daqui. Porque o mundo é muito bom. Porque viver nessa vida é muito bom. O adquirir é muito bom. E muitos crentes estão pensando assim, são inimigos da cruz. Estão torcendo até para que Jesus não venha logo. Porque ainda tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para adquirir. Tem muita coisa para buscar. E pensam somente no que é material. Não estão pensando na glória. E a mensagem da cruz é justamente a esperança de ressurreição. Coisa que a maioria dos judaizantes não criam na ressurreição, porque eles estavam presos nisso aqui. A sua visão era totalmente terrena e material. E é isso que Paulo coloca como maior característica das pessoas. São egoístas, são insubordinadas, são pessoas que são presunçosas, que olham e se inclinam apenas para o seu ventre, para o seu umbigo. E o termo, como eu disse, útero, umbigo, voltam-se para si mesmas, são dominadas por si mesmas, só pensam em si mesmas, e essas pessoas só pensam no material, estão enganados e perdidos. Estão totalmente enganadas. E Paulo deixa bem claro nesse texto. E diz o seguinte: o destino deles é a perdição. O Deus dele é o próprio vento. O destino deles é a perdição. E eles estão entre vós. Eles estão andando entre vós. Parece que gostam da cruz. Parece que aceitam a mensagem da cruz. Mas sempre vão dizer que, além da cruz, precisa de mais alguma coisa. É o que diz aquela religião. Olha, tudo por Jesus, nada se Maria.
Tudo pelo Senhor Jesus Cristo vocês devem fazer. Agora vocês não podem, de forma alguma, tirar da adoração de vocês, do reconhecimento da divindade de Maria, porque ela está acima de Jesus, porque ela é mãe de Jesus. Na verdade, estão enganando a si mesmas. E tem muito crente que está apenas pensando no que é material. Tem muito pastor que está ensinando e pregando apenas o que é material. Nós estávamos orando hoje por uma irmã. Está cansada diante das suas lutas, combalida. Ela dizia que não aguentava mais. E no momento eu pedi a Deus, Deus, que palavra eu vou dizer para essa irmã? Nós começamos a orar com ela, chorar com ela. E de repente a oração que Deus colocava nos nossos lábios é: Senhor, eu te louvo porque, inobstantemente as lutas, e às vezes nós estamos cansados, não aguentamos mais. Mas uma esperança que nós temos e que nos conforta é saber que daqui a pouco tudo isso cessará e nós estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a esperança que nos conforta, essa é a esperança que enche o nosso coração de certeza e convicção e nos faz vencer os desânimos. A esperança de vida eterna é o nosso coração, está nos céus e na esperança que daqui a pouco o próprio Senhor Jesus Cristo virá para nos levar. Que essa é a esperança do Evangelho, não é nas coisas dessa vida. De forma alguma nós iremos aqui e dizer para os irmãos que está errado os irmãos sonharem, que está errado os irmãos buscarem ter alguma coisa, como se diz, fazer o seu pezinho de meia, mas não coloque a sua esperança nisso, porque você vai se decepcionar. Planos de governos mudam e às vezes nós perdemos tudo. O que a gente não pode perder de jeito nenhum é a esperança de Cristo Jesus e a salvação que nós temos nele. E nós não podemos esquecer disso nunca. E isso deve ser aquilo que preenche, que conforta os nossos corações. E aí Paulo encerra, e também eu encerro com essas palavras dele. Porque a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo, que agora sente limitações, que agora sofre pelas enfermidades, que agora sente falta de alguma coisa, que agora está no material e sofre as coisas dessa vida, e que tem necessidades essenciais, que são materiais, mas nós seremos transformados do corpo dessa humilhação, de sofrimento, a um corpo igual ao dele, em glória! Essa é a esperança que nós devemos ter, irmãos. Essa é a esperança que nós devemos ter. E é isso que nós devemos colocar no nosso coração. Porque fazemos assim. Nós não somos inimigos da cruz, pelo contrário. Nós somos salvos pelo sacrifício da cruz de Cristo. Coloquemos em pé o nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, teu Filho amado, nós te rendemos graças, porque tu destes o teu Filho naquela cruz, e com a sua morte e ressurreição o Senhor nos deu o perdão da nossa alma, o perdão para os nossos pecados. E aquela cruz, a cruz de Cristo, é uma afronta primeiramente a nós, porque aquela cruz não era dele, era nossa. E ele tudo suportou por nossa causa, pelo nosso pecado, para que hoje pudéssemos, reunidos neste lugar, glorificar o teu santo nome.
Obrigado, Senhor, porque temos a consciência disto. Obrigado, Senhor, porque entendemos o Teu amor. Obrigado pelo perdão, pela salvação que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Recebe o nosso louvor, Senhor, também, porque mais uma vez nesta noite nós reunidos aqui queremos celebrar ao Senhor na ceia que participaremos desse instante, Senhor. Deus amado, muito obrigado, porque nesse momento nós lembramos justamente do sacrifício na cruz do Calvário, em que o Senhor morreu, em que o Senhor padeceu, em que o Senhor suportou toda vergonha, todo o meu pecado e me salvou. Aleluia, porque o Senhor não ficou naquele túmulo, mas ressuscitou ao terceiro dia, e com isso eu tenho esperança de vida eterna. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos colocado e nos mostrado como nós sermos amigos da cruz, salvos pela cruz, e demonstra também, Senhor, teu cuidado em nos alertar, para que nós não nos tornemos também inimigos da cruz do Senhor. Que possamos viver esta verdade para a glória do Teu nome é que nós oramos.